Neste vídeo apresentam-se as regras de avaliação e de funcionamento da componente prática da Unidade Curricular de Física 3 do primeiro semestre do ano letivo 2018-2019. Aquilo que aqui é apresentado não dispensa a leitura cuidada das regras que estão publicadas no clipe. Em primeiro lugar, é importante salientar que não é permitido a utilização de telemóveis na sala de aula, nem dos problemas, nem do laboratório, e esta regra não é para descartar, porque para além dos telemóveis também não é possível usar qualquer outro tipo de equipamento eletrónico, nem tablets, nem computadores portáteis. O único equipamento eletrónico que é possível usar e que se tem que usar é a máquina de calcular. É também importante salientar que os guiões têm que estar em papel, têm que ser impressos em papel e cada aluno, não é cada grupo, cada aluno tem que ter um exemplar do guião e do relatório que vai realizar na aula em causa. Aqui apresentamos o horário de todos os turnos, aqui interessa apenas a componente prática. É importante verificar que as aulas práticas estão em grupos de 4. Não sei se já repararam, temos aqui em grupos de 4, isto porque o docente, por exemplo aqui do P1, P2, vai dar aulas de problemas aos alunos dos turnos P3 e P4 e o docente do turno P3 e P4 vai dar aulas aos alunos do P1 e P2, aulas de problemas. Portanto, eu vou abordar a forma de funcionamento dos turnos do primeiro bloco de 4 e depois dos segundos turnos do bloco de 4. Vamos nos concentrar aqui nestes turnos P1, P2, P3 e P4. Para cada um dos blocos de 4 é análogo. Então concentremos nestes 4 turnos. Então vamos olhar primeiro para os primeiros turnos do bloco de 4. Na semana ímpar, o turno ímpar vai fazer laboratório, enquanto o turno par vai ter problemas com outro docente, com o docente destes dois turnos, vai ter problemas numa outra sala. E atenção, para os turnos do primeiro bloco, por exemplo, se o turno, quando é laboratório, começa às 9 e acaba às 11, a aula de problemas começa às 10. Na semana par, trocam. O turno par vai realizar os laboratórios e o turno ímpar vai ter aula de problemas a começar às 10. Para os turnos da segunda metade deste bloco de 4, o sistema é parecido. Mais uma vez, na semana ímpar, é o turno ímpar que vai estar no laboratório e o turno par vai estar a fazer problemas, numa aula de problemas, com o docente destes dois turnos aqui. E a outra sala, aqui atenção que as aulas de problemas começam às 11, porque é o docente destes turnos que vai dar esta aula e, portanto, vai dar as aulas de seguida. Depois, na semana par, troca, os alunos do turno par vão fazer o laboratório e os alunos do turno ímpar estarão a ter aula de problemas, então, com o professor destes dois turnos. Muita atenção que nas semanas que antecedem os laboratórios, portanto em que ainda não há aulas de laboratório, o turno P1 e P2 vão realizar problemas das 9 às 11 na sala de desenho do hangar 2 e os turnos P3 e P4 vão também ter aula de problemas na sala de desenho do hangar 2 com o professor dos laboratórios. Como é que funcionam os laboratórios? Os laboratórios, os alunos vão estar distribuídos em grupos de 2 e vão ser realizados 4 trabalhos por grupo. Os trabalhos são o CCC, os circuitos de corrente contínua, temos o osciloscópio, a seguir vem o trabalho de carga e descarga de condensadores e, por último, o trabalho da indução eletromagnética. Estes 4 trabalhos são avaliados através de um mini relatório que é realizado durante a aula e entregue no final da aula, e a classificação desses relatórios varia entre
10 a 14, portanto 10, 11, 12, 13 ou 14 se o relatório for positivo, se o trabalho for positivo, e terá uma nota 9, 8, 7 até 0 se for um trabalho que não está em condições. Como é então obtida a nota nos laboratórios, a que provém destes mini-relatórios que se fazem nos trabalhos práticos? Os alunos realizam o trabalho e obtêm uma determinada nota, e este ano ficou decidido que só se vão ser contadas as 3 melhores classificações nos trabalhos. Aqui neste caso, nós iríamos excluir este trabalho da carga e descarga dos condensadores, não por ter uma nota negativa, mas porque efetivamente tem uma nota inferior aos outros trabalhos. A nota do laboratório, que é obtida através das notas dos 3 melhores trabalhos, ou dos trabalhos que obtiveram as 3 melhores classificações, corresponde à média aritmética desses 3 trabalhos. No entanto, há aqui uma regra que é muito importante ter em consideração. Os trabalhos estão calendarizados por forma a que cada um dos grupos realize os trabalhos nesta ordem, portanto começam pelos circuitos de corrente contínua, depois fazem o osciloscópio, em terceiro lugar a carga e descarga do condensador e em quarto a indução eletromagnética. Como o trabalho do osciloscópio é muito importante e a utilização deste instrumento de medida é muito importante noutros trabalhos, nomeadamente na carga e descarga dos condensadores, quem não fizer o trabalho do osciloscópio na data em que está calendarizada, esse grupo, mesmo que faça o trabalho de carga e descarga dos condensadores, esse trabalho não vai ser considerado para nota. Ora, assim sobram 2 trabalhos, o primeiro, o CCC, e a indução eletromagnética. E como o trabalho do osciloscópio é obrigatório, nós permitimos que no final do semestre, uma semana dedicada, como viremos ver mais à frente, há uma semana em que quem não tiver feito o osciloscópio poderá fazer este trabalho. No entanto, o trabalho da carga e descarga do condensador, mesmo que tenha feito, não vai ser considerado para a média aritmética dos 3 melhores trabalhos. Quem estiver nesta situação, automaticamente verá a sua nota de laboratório ser obtida através da média aritmética dos trabalhos circuitos de corrente contínua, osciloscópio e indução eletromagnética. Para além das aulas de laboratório, teremos também aulas de problemas, onde iremos realizar problemas que servirão para consolidar os conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo do semestre e para tirar dúvidas fundamentais que os alunos vão adquirindo quando realizam os problemas à medida que vão estudando e evoluindo os seus conhecimentos ao longo do semestre. Vai existir também um teste prático. Este teste prático vai conter 2 problemas que os alunos terão que resolver. Passemos agora ao calendário das aulas. Há bocadinho falei em semanas par e semanas ímpares. E as semanas par e as semanas ímpares têm a ver com as semanas do calendário anual. Portanto, estas semanas que aqui estão não têm a ver com se é a primeira semana de aulas, segunda semana de aulas. Não, é a semana do calendário anual. Portanto, neste caso, esta primeira semana será a semana 37ª, portanto, ímpar. E, como podem ver, só que vamos começar a ter laboratórios na semana 40, que é quando se inicia o mês de outubro. Vamos agora olhar mais pormenorizadamente para o calendário. Então, aqui assim temos a primeira semana, que é a semana de introdução. Segue-se as 2 semanas seguintes em que cada um dos turnos só vai ter problemas na hora em que normalmente tem laboratórios. Na semana 40, finalmente começam a aula de laboratórios, em que na semana 40 serão os turnos par a ter laboratórios e os turnos ímpar terão então a aula de problemas. E troca então depois na semana 41 aqui, vamos ter então na aula de laboratórios o trabalho circuitos de corrente contínua. Na semana 42 e na semana 43 teremos então o trabalho do osciloscópio.
Depois, no dia 29 de outubro, teremos o primeiro teste teórico e também nesta semana começa o trabalho de carga e descarga de condensador, que continua para a semana 45, e o último trabalho, na semana 46 e 47, que é a indução eletromagnética. A semana 48, que começa no dia 26 de novembro, serve para aqueles alunos que não realizaram o trabalho do osciloscópio poderem fazê-lo para conseguir ter 3 trabalhos realizados. Temos então depois no dia 5 de dezembro o teste prático, o tal teste em que os alunos vão resolver 2 problemas, e no dia 10 de dezembro o segundo teste teórico. Este slide sumariza a forma como se obtém a classificação final na componente prática da disciplina de Física 3. Um aluno obtém 10 valores na classificação final da componente de prática se a média aritmética dos 3 melhores trabalhos for igual ou superior a 10 valores e, portanto, automaticamente fica com a frequência. Obviamente, poderá ter até um máximo de 14. Se a nota for inferior a 10, se esta média aritmética for inferior a 10, o aluno está automaticamente reprovado. O teste prático permite aos alunos adicionar até mais 6 valores à classificação que obtiveram no laboratório. Se um aluno, no entanto, tiver uma classificação nos trabalhos, nos mini-relatórios inferior a 10, já não tem acesso ao teste prático. Para o cálculo da classificação final da componente prática se ficar mais claro, vou aqui mostrar 4 exemplos. Consideramos o primeiro exemplo em que um aluno consegue fazer os trabalhos de laboratório e consegue a média aritmética dos 3 melhores trabalhos, 10 valores. Este aluno pode então ir ao teste prático e realiza o teste prático e obtém 3 valores. Aos 10 valores, soma então os 3 e a nota final da componente prática fica em 13. Segundo exemplo, o aluno fez os laboratórios e novamente obteve 10 valores com média aritmética dos 3 melhores trabalhos. Mas, por qualquer razão, ou não foi ao teste prático, ou foi e não correu muito bem, obteve a classificação de 0 valores. Ora bem, se ao somar 0 a 10, obviamente vai dar 10, e o aluno ficou com 10 valores na classificação final da componente prática. Terceiro exemplo, um aluno realiza os laboratórios e faz um excelente trabalho, obtém uma média aritmétrica dos 3 melhores trabalhos igual a 14. E vai também ao teste prático e corre muito bem e obtém 6 valores. Ora, ao somar a 14, 6 dá obviamente 20 e a classificação final da componente prática para este aluno será de 20 valores. Agora, o quarto exemplo, a situação que ninguém quer enfrentar. Os trabalhos no laboratório não correram grande coisa e os 3 melhores trabalhos têm uma média, fazem com que o aluno tenha uma média aritmética 9, 8, isto é, inferior a 10 valores. Nesta situação, o aluno não tem frequência e automaticamente não tem acesso ao teste prático. Portanto, não há mais nota nenhuma a adicionar à nota inferior a 10 que obteve nos laboratórios. Este aluno está automaticamente reprovado. Esta é a situação que ninguém quer enfrentar. Só para terminar, uma nota sobre a classificação final da disciplina ou da unidade curricular de Física 3. A nota da componente prática tem um peso de 30% na nota final e a nota da componente teórica tem um peso de 70%.